Ano passado, minha futura ex-esposa, de 32 anos, me disse que queria deixar de ser enfermeira de L&D para se tornar enfermeira especializada em câncer. Ela estava voltando para a faculdade, diminuindo as horas de trabalho e planejando terminar o curso em 2 anos. Eu a apoiei, embora estivesse um pouco surpreso, porque ela sempre parecia feliz com a carreira e com a nossa vida com nossos 2 filhos. Mas eu sabia que algumas pessoas às vezes querem algo diferente, então não achei que fosse um grande problema. O que me preocupou foi que, com toda essa mudança, eu tive que assumir muito mais responsabilidades para que ela pudesse fazer menos. Antes, nossa divisão de tarefas era 50-50, mas depois caiu para cerca de 80-20. Cerca de 4 meses depois que ela voltou a estudar, eu a ouvi conversando com a melhor amiga dela. Ela estava dizendo que eu não deveria chegar em casa por 1 hora, mas eu consegui sair mais cedo e estava com as crianças. A amiga dela perguntou como ela podia continuar casada e fingindo que estava tudo bem. Ela disse que se me deixasse, nunca conseguiria mudar de carreira. Ela não teria tempo para ser mãe solteira, trabalhar, estudar e treinar para a especialização. E ela me disse que eu a estava apoiando, mas eu não sabia que ela queria sair do casamento e só estava esperando conseguir um novo emprego para ir embora. A amiga dela disse que tudo ia explodir na cara dela quando eu percebesse, mas ela não se importava. Ela me disse que, mesmo com os filhos, ela estava se atrapalhando com o trabalho e, se não fosse isso, ela teria ido embora e me deixado sustentando a família até ela conseguir um emprego. Esperei até que a amiga fosse embora e as crianças estivessem na cama. Então, eu disse a ela que o casamento tinha acabado e que eu não seria mais usado até ela conseguir o que queria. Ela disse que eu estava ouvindo errado, que eu estava exagerando. Ela estava pronta para brigar, mas eu disse que não, porque as crianças podiam ouvir. Esperamos até que elas saíssem de casa, e então tivemos essa conversa entre nós. Ela me disse que eu era egoísta e que não deveria puni-la por mudar de ideia sobre nós. Ela disse que, se eu fosse um bom homem, teria encorajado ela a deixar o emprego e se oferecido para apoiá-la até ela estar pronta para sair. No final, pedi o divórcio e me mudei de casa. Eu queria lutar pela casa porque já morava lá antes de ficarmos juntos. Mas o nome dela estava na escritura, e eu não queria que meus filhos vivessem em um lar cheio de conflitos. Eles já estavam passando por muita coisa, e esse divórcio tem sido difícil para eles. A mãe deles me odeia, os avós, tios e tias deles também me odeiam e não permitem que falem de mim perto deles. Eu tentei esconder o quanto estou triste perto deles, mas temo que eles tenham percebido. Minha ex está lutando contra o divórcio, e a família dela diz que sou egoísta e que deveria entender que uma mulher tem o direito de garantir sua estabilidade antes de terminar um casamento. Mas ela seria estável sem a faculdade. O emprego dela era seguro, e antes disso, ela trabalhava o suficiente para sustentar a si mesma e as crianças sozinha, caso precisasse. Ela simplesmente não quer continuar naquele emprego. Eu não sinto que devo dar esse apoio a ela. Sou idiota por terminar meu casamento depois de descobrir que minha esposa estava planejando me deixar, mas só depois que ela ficou tempo suficiente para mudar de carreira. Não sou idiota. Ela tem o direito de deixar o casamento quando achar conveniente, por qualquer motivo, mas você também tem. Acho interessante que o problema deles não é tentar consertar o casamento, mas fazer de você o capacho dela, para que o futuro dela seja confortável, não o seu, o dela. A família dela a apoiaria financeiramente com a guarda dos filhos? Se ela já fosse divorciada, eles querem que eu seja leal e pague as despesas porque não querem pagar uma conta ou tomar conta das crianças. A amiga dela disse que tudo ia explodir na cara dela quando eu percebesse, e ela disse que não se importava. Em suas palavras, estava tudo bem, ela não se importava. A família dela é louca por apoiar esse pensamento. Aqui vai uma ideia: deixe sua família sustentá-la financeiramente por 2 anos, pague uma governanta e uma babá para que ela possa terminar a educação dela. Ela está recebendo o que merece. Faça terapia, talvez com seus filhos, não tenho certeza das idades deles. Não dê a essa mulher uma chance maior do que o divórcio exige, talvez busque a custódia total, já que ela está tão ocupada com o trabalho e a escola. Receba a pensão alimentícia e não se sinta mal por isso. Meu noivo doou esperma para o irmão dele e a ex-esposa dele,
porque eles estavam tendo dificuldades para engravidar naturalmente. A esposa passou por vários exames médicos, mas o irmão dele se recusou a fazer exames porque não queria que as pessoas pensassem que ele era menos homem. Então, ele convenceu meu noivo a doar esperma secretamente. Eu não estava confortável com a ideia, mas meu noivo vem de uma família muito unida, então eu sabia que não seria capaz de convencê-lo a não ajudar o irmão. Por isso, nem tentei. O irmão dele deveria criar a criança como se fosse dele, mas ele não conseguia lidar com o fato de o bebê não ser biologicamente dele. Então, ele se divorciou da esposa antes mesmo dela dar à luz. Desde então, meu noivo a sustenta financeiramente porque o irmão dele a deixou sem nada e ela não trabalha. Eu estava ok com isso, porque ela é provavelmente a maior vítima dessa situação, e o irmão do meu noivo é um grande idiota por colocá-la nessa posição. Mas isso me deixou desconfortável quando ele comprava presentes para animá-la ou a acompanhava nas consultas médicas. Ela deu à luz e agora meu noivo decidiu que vai criar o bebê com ela, porque ele não quer que a criança cresça sem pai. Acho que outro grande motivo para ele querer criar o bebê é que o irmão dele fez parecer que ela foi infiel à família dele, então eles estão questionando se o bebê faz parte da família ou não, e meu noivo não quer que seu sobrinho seja rejeitado. Eu sou completamente contra isso, porque já era ruim o suficiente ter que aceitar outra mulher dando à luz o filho dele antes de mim. Mas eu não quero ser madrasta. O acordo era que meu noivo seria apenas tio do bebê, e isso é algo com o qual eu posso lidar. Qualquer coisa além disso é demais. Eu sei que essa não é uma situação fácil para a ex, e eu até simpatizo com ela, mas isso não é problema meu. Ela não deveria ter deixado o marido empurrá-la para algo com o qual ela não se sentia confortável. Meu noivo já fez mais do que o suficiente por ela. Eu sou o idiota por me recusar a deixar meu noivo brincar de pai. Vá embora, deixe-os se tornarem uma família. É filho dele, e ele tem sentimentos. Você sempre será a segunda opção. Agora ele tem um filho, o acordo mudou. É melhor ir embora agora antes que ele te deixe por ela. Seu noivo provavelmente é o pai legal, em vez de apenas um doador. A maneira como eles fizeram isso não é legal. Não parece que, para o tribunal, há diferença entre essa concepção e uma concepção normal, a menos que houvesse clínicas, médicos e equipes jurídicas envolvidas que designassem seu noivo como doador. Legalmente, ele é apenas um pai normal e será obrigado a fazer coisas como pagar pensão alimentícia. Os tribunais já decidiram sobre doações feitas por conta própria, e elas basicamente não contam como doações. Agora, meu noivo não é o pai legal, o irmão dele é. Isso não era uma doação feita por conta própria. Foi feito oficialmente em uma clínica, mas meu noivo agora quer ser reconhecido como o pai legal. Se ele sair agora, isso só vai piorar para você. Agora são 3 nessa relação, e você ficou com a pior parte. O pau vai quebrar e seguir em frente, seu noivo não vai abandonar a criança nem a mãe dela. Você está sendo demais. Não há nada que você possa proibir ou permitir. Você realmente não tem nada a dizer sobre essa bagunça. Eu não posso acreditar que o irmão do seu noivo te envolveu nisso sem pensar nas consequências. E o que há de errado com ele, que não queria ser examinado só para não parecer menos másculo? Pelo amor de Deus, isso é uma bagunça de muitos níveis. Honestamente, garota, vá embora agora, enquanto ainda tem sua dignidade. Essa família é louca, e eles vão te deixar louca também. A história por trás disso é que meu cunhado, Billy, de 35 anos, mora a um quarteirão de distância do meu marido, John, de 22 anos, e eu, também com 22 anos. Vamos chamar meu cunhado de Billy. Billy é financeiramente estável, enquanto eu e John não somos. Billy é meio-irmão de John, mas foi criado pela família do lado materno. A mãe de Billy faleceu há 5 anos e deixou-lhe uma herança considerável. Depois disso, Billy procurou se aproximar mais do pai e do irmão, John. John e eu nos conhecemos desde a 4ª série, começamos a namorar na 9ª e nos casamos no ano passado. Billy nunca gostou de nós como casal, acha que deveríamos ter esperado mais para nos casar até estarmos financeiramente estáveis, terminarmos a faculdade e namorássemos outras pessoas. Eu acho que ele está projetando sua própria experiência, já que ele veio de um lar desfeito.
Então Billy está constantemente se envolvendo no nosso casamento. Uma maneira que ele faz isso é aparecendo sem avisar todos os dias. Ele come nossa comida e me chama de esposa horrível e mulher terrível por escolher a escola em vez de ser uma esposa e mãe. Ele também fica perguntando por que ainda não temos filhos, já que mal conseguimos nos alimentar e ainda estamos na escola. De qualquer forma, você entendeu a ideia. Billy não é uma pessoa legal conosco, mas ele é família. A razão pela qual eu posso ser a idiota aqui é que, antes das férias de inverno, acordei cedo e procurei desesperadamente por algo para comer, porque, como disse, somos estudantes universitários famintos. Billy sabe que estamos lutando e não faz nada para nos ajudar, mas continua aparecendo para todas as refeições. Naquela manhã em particular, encontrei meio pote de manteiga de amendoim e alguns pacotes velhos de aveia instantânea no armário, como um relógio. Lá vem Billy cambaleando atrás de uma refeição grátis. Eu estava estressada, tinha provas finais naquele dia e estava preocupada que meu marido e eu não teríamos o suficiente para nos alimentar e passar pelas provas. Então, peguei o pote de manteiga de amendoim e coloquei 2 colheres cheias na panela. Billy é alérgico a amendoim, e ele surtou, gritando que eu estava tentando matá-lo. Agora, ele tem toda a família acreditando que eu odeio e que tentei matá-lo de propósito. Até o John disse que, embora tivesse sido um dia difícil, teria sido mais fácil do que lidar com essa reação. Eu sou o idiota aqui? Estou adicionando essa edição para esclarecer que eu não tentei dar aveia para o Billy. Eu coloquei na panela para ele não comer nada, o que provavelmente me faz um idiota ainda maior. Foi um momento de fraqueza. Vivemos muito perto uns dos outros no campo, nossas portas raramente estão trancadas. Estamos todos em casa, nossa vizinhança é como uma família. Vivemos numa comunidade cristã. Agora, você é o idiota por não se dirigir verbalmente ao Billy, esse aproveitador. Se você não quiser alimentá-lo ou não puder, ter uma conversa é o jeito certo de lidar. Colocar amendoim na comida dele é uma coisa idiota de fazer, é tão passivo-agressivo. Use suas palavras. Nossas portas raramente estão trancadas, então, se for o caso, tranque pelo menos as malditas portas. E se perguntarem, diga a eles que você tem um problema com vermes rudes que continuam comendo sua comida, enquanto você mal consegue se alimentar. Eles têm dinheiro suficiente para comprar para si mesmos, e a nova regra é que, se alguém for visitar, deve trazer algo para comer. Desculpe, estou exasperado. Você está reclamando de estar com fome e, ao mesmo tempo, não faz nada a respeito. Hoje não, Billy, esse é seu novo mantra. Você precisa ter coragem, pare de deixar esse idiota atormentar vocês dois. Quem se importa se ele é família? Ele não acrescenta nada de positivo à vida de vocês. Se vocês têm idade suficiente para se casar, têm idade suficiente para enfrentar esse idiota. E se seu marido não vai te apoiar, você precisa repensar se ele é realmente o seu marido. O pai dos meus irmãos morreu há 11 meses. Ele foi casado com minha mãe desde que eu tinha 4 anos, mas nunca me considerou sua filha, nunca me tratou como tal. Ele mesmo me disse quando eu era criança que ele não era meu pai e que meu pai era um idiota que abandonou minha mãe quando ela disse que estava grávida de mim. Ele disse que eu precisaria procurar por ele se quisesse ter um pai, mas não deveria esperar que ele fosse se destacar. Ele queria seus próprios filhos. Minha mãe e ele tiveram 3 filhos juntos, com uma diferença de idade de 8 a 11 anos entre mim e eles. Eles sempre acreditaram que éramos irmãos completos, e minha mãe nunca corrigiu isso. O pai deles nunca percebeu que eles acreditavam nisso. Quando eles eram pré-adolescentes e mais velhos, eu sentei com eles e expliquei que tínhamos pais diferentes. Queria ter feito isso antes, mas eles eram meio petulantes, e eu sabia que estaria perdendo tempo tentando convencê-los. Quando expliquei, até mostrei minha certidão de nascimento como prova, mas eles não acreditaram em mim. Eles tinham várias desculpas, e quando apontei a diferença de como ele nos tratava, disseram que era porque eu era o mais velho. Minha mãe faleceu há 5 anos. O marido dela ficou doente depois da morte dela, e meus irmãos e eu tivemos uma grande briga porque eu me recusei a ajudar no cuidado do pai. Eles me odiaram por isso e disseram que eu estava descontando a diferença de tratamento nele, quando era claro que crianças mais velhas tinham uma vida diferente.
Eles disseram que, se fosse sobre ele não ser meu pai, eu deveria superar isso e aceitar que somos irmãos completos. Agora que ele morreu, eles finalmente aceitaram, porque ele não me deixou nada no testamento e deixou instruções bem rígidas de que eu não receberia nada, porque não sou filho dele. Meus irmãos estão na casa dos 20 anos agora, e eu estou na casa dos 30, sou casado e tenho filhos. Não me incomoda que ele não me tenha deixado nada. Eu sabia desde muito jovem que não deveria esperar nada. Já tinha aceitado que, se ele vivesse mais que a minha mãe, isso seria o fim para mim. Eu me importava com ele tanto quanto ele se importava comigo, e a morte dele não fez diferença na minha vida. Depois de toda essa confusão, meus irmãos começaram a me atacar. Eles querem que a gente converse sobre isso. Não só isso, mas também sobre o testamento que eu recusei. Eu disse a eles que não iria passar por tudo isso de novo e que poderiam discutir entre eles. Mas, como eles não pediram desculpas, eu podia simplesmente seguir em frente, sem me sentir mal por isso. Eles me acusam de nunca ter dado a eles uma chance real de entender. Eu disse a eles que foram rápidos demais em ignorar a verdade e agora me acusam de ser mesquinha, incapaz de aceitar a verdade porque estou amargurada. Eu falei que já aceitei há muito tempo que ele teria sido mais feliz se eu não existisse, se eu não estivesse por perto. Não precisava segurar a mão deles na verdade, porque no fim das contas, não tinha nada a ver com eles. Eles acham que eu deveria ser mais aberto, talvez eu devesse ser. Então, quero perguntar se sou o idiota nessa história, não o idiota. E sobre o testamento dele, eles queriam falar sobre isso, o fato de eu não ter nada. Eles estão planejando me oferecer alguma coisa, se não, o que há para discutir? Tenho que dizer que o seu padrasto foi um grande idiota aqui, tratando uma criança assim depois de se casar com a mãe dela e até dizendo isso diretamente para eles. Parece que as maçãs realmente não caem longe da árvore, né? As crianças petulantes se tornaram adultos. Continue fazendo o que você está fazendo, não é seu problema. Eles nunca cresceram, apenas ficaram mais velhos, e sua mãe também não foi muito boa por ficar com ele. Concordo, parece que sua mãe não era muito boa também. Eles têm idade suficiente para começar pedindo desculpas, se quiserem iniciar uma conversa com você. Se não pedirem desculpas, significa que ainda não estão reconhecendo ou assumindo a responsabilidade por como reagiram quando você lhes contou a verdade, várias vezes. O fato de quererem falar sobre isso agora, depois que o testamento foi divulgado, mostra que as intenções deles não são tão inocentes, para dizer o mínimo. Parece que, no fim das contas, a maçã não cai longe da árvore. Eu dei uma quantia considerável de dinheiro para o casamento da minha sobrinha. Isso foi 100% um presente da minha parte e eu não me arrependi, mas meu irmão e minha cunhada querem que eu cobre o dinheiro de volta dela, porque ela o chateou. Pessoalmente, acho que a reação deles é extrema, mas eles estão com raiva e seus sentimentos estão feridos, então talvez eu esteja sendo desdenhoso. A questão, se é que podemos chamá-la assim, é a forma como foi feita a listagem nos convites de casamento. Minha sobrinha e o futuro marido dela enviaram os save the dates com seus próprios nomes e listaram os pais. No entanto, minha sobrinha listou a minha cunhada como esposa do meu irmão, em vez de como uma das mães. Isso é tratado assim: os pais do noivo são listados como pais do noivo, enquanto meu irmão e minha cunhada estão listados como pai da noiva, mais o nome da esposa. Ela também mencionou que é filha do falecido nome da mãe dela. Meu irmão e minha cunhada acharam isso um grande insulto e uma humilhação para o papel da cunhada, porque ela conheceu minha sobrinha e os irmãos dela quando eram todos menores e participou da criação deles. O fato de ela ter sido listada como esposa, em vez de mãe, os deixou com sentimentos feridos, enquanto meu irmão está com raiva porque a esposa dele é só esposa, e a falecida esposa dele foi mencionada como a mãe. Ele sente que isso ignora o papel que a cunhada desempenhou. Minha sobrinha não se arrepende da escolha das palavras nos convites de casamento e, depois que foram enviados, tiveram várias discussões sobre isso e ela não se desculpou. Meu irmão e minha cunhada acham que foi errado eu financiar qualquer parte desse insulto, já que me recusei a pedir o dinheiro de volta e não quis ir contra minha sobrinha, como eles queriam. Então, eles se voltaram contra mim e disseram que eu deveria defender minha irmã, a cunhada que criou minha sobrinha e os outros.
Eles disseram que essa decisão abriu uma brecha na família que eles construíram e temem que todas as outras crianças, incluindo os filhos biológicos da cunhada do falecido marido dela, sigam o exemplo. Eles me disseram que isso deveria me incomodar e que eu deveria querer o melhor para minha família estendida. Perguntaram como eu me sentiria se algum dos meus filhos fizesse isso comigo. Eu realmente não acho que estou errado, mas talvez eu esteja tão envolvido na situação que não sei se sou o idiota ou não. Você ganha com isso, mas não se casa com isso, e estar morto não apaga você da história. Ser convidado para o evento é um privilégio, não um direito. Eles estão sendo ridículos. Diga a eles para cuidarem da vida deles sem te arrastar também. Eu não acho que essa situação tenha causado a rachadura já estava lá. Além disso, não é como se a cunhada tivesse sido omitida ou adicionada de última hora em uma impressão sem importância, além de um asterisco no cartão. Ela foi mencionada, e a filha dela é filha da mãe, sem mentiras, e nada disso deveria ser ofensivo. Acho que é muito mais insultante para a cunhada criar drama onde não deveria haver nenhum. Agora, ela vai usar branco no casamento, já que tudo gira em torno dela, ou vai usar preto para lamentar a perda de seu senso comum. A mulher tem uma mãe, não importa o quanto tempo você tem estado na vida dela.